Meu bom dia, sejam todos bem-vindos a mais este vídeo de hoje. Bom, estamos dando continuidade àquele nosso estudo a respeito de doutrinas e costumes, a diferença entre doutrinas e costumes. Nos 3 vídeos anteriores nós falamos já resumidamente sobre costumes, sobre a doutrina de Deus, sobre a doutrina de homens, que fazem parte da doutrina, né? E agora, para hoje, para nós encerrar, vamos falar a respeito da doutrina de demônio, que é essa que está aí na tela de vocês. Né? Como vocês podem ver aqui, nós iniciamos por 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Bom, esse primeiro versículo nós fala já que quem afirma expressamente, sem sombra de dúvida, é o Espírito Santo. O que? Que nos últimos tempos, tempo que nós vivemos, alguns apostatarão da fé, quer dizer, abandonarão a fé. Por que motivo? Por obedecerem a espíritos enganadores, a doutrina de demônio. Então, o que é? As pessoas iam deixar de ouvir o verdadeiro evangelho para ouvir o evangelho que mais lhes agrada, aquele que lhe apraz, aquele que ensina a pessoa a ficar rico, ensina a pessoa a determinar as coisas, ser o campeão, ser o senhor da situação. Tipo, esse tipo de ensino ia levar as pessoas a abandonar a verdadeira fé, o verdadeiro ensino, a doutrina de Cristo. Outro, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 ao 15, né? Aqui está falando dos falsos apóstolos que queriam se parecer apóstolos, se diziam que eram apóstolos, e então quando o apóstolo Paulo e os outros apóstolos verdadeiros não estavam ali nas igrejas ali em Corinto, né, porque eles viajavam, e esses falsos apóstolos, eles pervertiam a igreja ali, ensinando doutrinas de demônios, ensinando coisa demoníaca, só de que maneira? Sutilmente, sorrateiramente, de maneira que aqueles que não eram, vamos dizer assim, caprichosos nas coisas de Deus, caíam, se enganavam mesmo e naufragavam na fé. Porque a doutrina deles era a doutrina de demônios que levava as pessoas a abandonar a fé. É terrível a doutrina de demônios, leva as pessoas a abandonar a fé. Porque veja o que diz aqui, né? Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Nota que são pessoas fingidas, são falsos, que tentam se passar por pregadores do evangelho, por ensinadores, mas que as doutrinas que eles trazem não são doutrinas de Deus, são doutrina ensino, nós aprendemos isso nos outros vídeos. Então são ensinos que levam a pessoa sem perceber blasfemar de Cristo, blasfemar do Pai, do Filho, blasfemar do Espírito Santo e blasfemar das doutrinas verdadeiramente cristãs, verdadeiramente a doutrina dos apóstolos. Percebe? Nós vemos outro texto aqui, 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. Assim como no meio do povo, lá no Antigo Testamento, né, surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, as pessoas que ensinam, né, que ensinam a Bíblia, mas só que de uma maneira tão sutil, tão sorrateira, parecendo que é exaltando a Deus,
mas na realidade é blasfemando contra Deus, né? Os quais introduzirão, veja que eles introduzirão dissimuladamente. Dissimuladamente, que é de maneira que a pessoa nem percebe. O que eles introduzirão? Aqui está falando que eles vão introduzir na igreja. O que eles vão introduzir? Heresias. Heresias, o que é? É coisas que nega a Cristo, que nega o Pai, que nega o Filho, que nega o Espírito Santo, que nega as doutrinas verdadeiras. Então, heresias destruidor até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Eu lembro aqui, isso aqui de renegar o soberano Senhor que os resgatou. Quem que resgatou? O pecador do seu pecado? Jesus. Então, renegarem ele como soberano Senhor. Nós vamos ver daqui a pouco grupos que faz isso. Então, o que nós vemos nesse contexto aqui de doutrina de demônios? Isso é horrível, amado, e pior que está implantado no meio da cristandade. É só dar uma olhada por aí que a gente vê. Os conselhos, amados, os conselhos bíblicos para nós hoje, é para as pessoas que vivem no seu hoje, no seu tempo de hoje, através dos tempos. Então, que são conselhos para nós hoje, amados, para nós não cair dessas coisas falsas, como infelizmente tem tanta gente que está nesse meio ali. Então, como que nós sabemos doutrinas, o que são doutrinas que partem de demônios, que vêm de Satanás, que vêm do diabo? Vem através de falsos crentes, como o texto nos mostrou ali, falsos apóstolos, quer dizer, pessoas que pareciam, que queriam se parecer como os apóstolos, se identificar como os apóstolos. Outros se identificam como mestres, ensinadores, e todo cheio de teologia, todo cheio de tanta coisa, mas os ensinamentos que eles traziam, amados, se for bater com as escrituras, não bate de jeito nenhum. Então, o que nós vemos hoje são esse tipo de pessoas também espalhadas aí pelo meio da cristandade. Agora é fácil de identificar, porque as doutrinas deles, de alguma maneira, sutilmente, vai negar alguma coisa a respeito de Deus. Vamos ter lembrança de Adão e Eva, lá no paraíso, lá em paz com Deus, tudo beleza, de repente aquele indivíduo lá, né, incorporado numa serpente, o que veio? Qual foi o diálogo desse ser com a primeira mulher, com Eva? O Senhor não falou para vocês que se vocês comerem da árvore de conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer? Sim, o Senhor falou, e falou que não podemos nem tocar no fruto. Pois é, certamente vocês não vão morrer. Você percebe? Ensinamento é doutrina. O ensinamento de Deus a Adão e a Eva foi: o dia que comer daquele fruto, vocês vão morrer. Certamente morrereis. Foi ensinamento de Deus, a doutrina de Deus para ele. Agora, qual foi a doutrina de Satanás, a doutrina do demônio? Certamente não morrereis. A doutrina de Deus foi: certamente morrereis. A de Satanás foi: certamente não morrereis. Então, contraria. Agora, o que vem depois disso aqui? Como que vem a parte sutil, a parte sorrateira que engana? Nesse mesmo diálogo, nós vemos o seguinte: Deus disse a Adão ali: o dia em que comer esse fruto, certamente morrereis. Agora Satanás falou: certamente não morrereis, e acrescentou: por quê? Deus sabe que o dia que vocês comerem, vocês vão ficar igual a Deus, vocês vão ser concorrente com Deus, Deus é ruim, Deus não quer que você seja igual a Ele, e blá 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 blá.
Até que sabe que é mesmo? Na verdade, Deus não revelou essas coisas para nós. E agora a serpente boazinha, amorosa, vem contar esses detalhes aqui para nós. Percebe como que é sorrateira as coisas? Bom, por aí você vê, então este é o ponto-chave onde você pode perceber como que se alguma coisa vem diferente e mais conversa daquilo que está escrito, desconfie. Desconfie se é do homem ou se é doutrina de demônios. Eu lembro, amado, eu vou contar um fato aqui para você. Olha, que você vai entender melhor. Eu trabalhei durante 8 anos e meio. Eu trabalhei no mesmo departamento que um ancião daquela seita dos Testemunhas de Jeová trabalhava. Nós trabalhava no mesmo departamento, a gente estava constantemente junto. Olha, eu fui literalmente bombardeado por doutrina dos Testemunhas de Jeová. Inclusive, eu comprei as publicações deles. Vocês podem ver ali na estante, ó, no cantinho ali, aqueles livros ali com capa verde. São livros especiais deles, que tem por nome Estudo Perspicaz das Escrituras Sagradas. São 3 volumes. Eu ganhei deles uma Bíblia, que é uma assim, compilação deles lá da Torre de Vigia. Essa Bíblia, ela tem por nome Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. É uma Bíblia totalmente mutilada, né, modificada em diversas partes, e onde tem uma parte que nega a divindade do Senhor Jesus. Quer dizer, é uma heresia e é uma doutrina de demônios, porque lembra que nós vimos aqui, vamos voltar no texto, tá vendo aqui, ó? Os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Quem é o soberano Senhor que resgatou os salvos? Jesus. Então essa seita, ela ensina, e na própria Bíblia deles tem o seguinte, ali João capítulo 1, versículo 1, nas outras Bíblias, em todas as outras Bíblias, está escrito assim, até na Bíblia católica, todas, está escrito, e no princípio era o verbo, algumas está escrito, no princípio era a palavra, que é a mesma coisa, verbo e palavra, a mesma coisa, mas que então o verbo ou palavra estava com Deus. No princípio era o verbo ou palavra, e o verbo ou palavra estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, estava no interior de Deus, e a palavra era Deus. Por exemplo, eu estou falando para você que você está ouvindo a minha voz, está vendo aqui a minha boca se mexendo, e eu estou falando para você. Portanto, a palavra que está dentro de mim é eu falando para você. Você percebe? A minha palavra é eu. Assim, amados, Jesus Cristo, ele é o verbo, ele é a palavra de Deus que no princípio estava com Deus. E era Deus porque estava dentro de Deus. Veja bem, quando Deus criou os céus e a terra, por exemplo, quando ele criou o sol, criou as estrelas, criou a luz, o que ele disse? Haja luz. O que foi que criou a luz, sol, estrelas e lua? A palavra. O que é a palavra? A palavra era o verbo, é aquele que saiu de Deus e criou, né? E trouxe à existência aquilo que não existia.
E quem que é essa palavra? No versículo 14 do livro de João nós vemos dizer, e o verbo ou a palavra se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Deus pelo Espírito Santo pegou a sua palavra, colocou lá no ventre de Maria e Deus formou carne para esta palavra e que se tornou no homem Jesus. Portanto, Jesus, na sua carne, só que sem pecado, era o perfeito homem, homem 100% humano. Mas era Deus porque era a palavra que foi colocada pelo Espírito Santo lá sem a intervenção do homem. Você percebe? Então Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é o próprio Deus em forma da palavra dele, é encarnado. Agora, o que é que está escrito na tradução do Novo Mundo dos Testemunhos de Jeová, que é a Bíblia deles, tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Naquele lugar onde está escrito assim, no princípio era Deus, eles traduziram assim, e no princípio era um Deus. Um Deus. Então já não está dizendo que Jesus era o Deus soberano, o soberano Senhor, está dizendo que ele era uma criação de Deus. Vamos entender que o corpo de Jesus foi criado como um homem. A Bíblia fala de Jesus como ele sendo criado, mas como homem, de carne, como filho do homem. Como filho de Deus, ele é o próprio Deus, porque ele é a palavra de Deus que se tornou carne. Então não se podem negar essas coisas. Mas para eles, para o sistema de Jeová, eles são ensinados. Eu não falo assim dos testemunhos de Jeová, porque eles são enganados por aqueles que estão acima deles lá na hierarquia. É aqueles que são os culpados, aqueles que ensinam. Né? Mas eles aprendem assim, então, que Jesus não é Deus. Que Jesus é o mais importante abaixo de Deus, que ele é um anjo. E outras religiões para isso que dizem que Jesus é o anjo Miguel, o anjo Gabriel, não sei lá. Mas enfim, o que é isto se não é uma heresia que nega a divindade de Cristo? Existem outros casos que negam a humanidade de Cristo, que colocam o Senhor Jesus apenas como divino, como um espírito, como alguma coisa assim. Outros até admitem que ele foi um profeta, coisa assim, mas nunca que foi Deus. E tem os verdadeiros cristãos que reconhecem isso pelas Sagradas Escrituras, compreendem o livro de João, ali, que é tremendo, o Evangelho de João, que fala do Senhor Jesus, Filho de Deus. Então você percebe isso aqui. Outro detalhe é que negam. Eu digo testemunho de Jeová porque deles eu estudei bastante. Eu não me filiei a eles, aceita. Eu não participei, não me comprometi nada com eles. Eu apenas estudei a religião deles para me poder falar com segurança a respeito deles, no caso. Então, outro detalhe é que a Trindade, a doutrina da Trindade eles negam. Se nós for ver na Bíblia, não fala em Trindade, mas nós, quando estudamos a Bíblia, nós vemos Pai, Filho e Espírito Santo é o mesmo Deus. O mesmo Deus. Só que são, no caso, vamos dizer assim, cada personagem desse, que é o mesmo, tem funções diferentes através do tempo. O Pai tratou lá no Antigo Testamento com o povo de Israel, o Filho Jesus Cristo veio tratar com o povo de Israel aqui pessoalmente, o próprio Deus aqui encarnado, e o Jesus Cristo através do Espírito Santo trata com a igreja hoje. O Espírito Santo é Deus, o Jesus Cristo é Deus e o Pai é Deus.
Entende? Então eles negam, não é só eles, tem outros grupos também que negam a Trindade, só porque falam em Trindade, mas como, por exemplo, alguns até zombam, diz que é um Deus com três caras ou é três deuses. É um Deus com três caras ou é três deuses? Então, o que a gente vê ali na realidade, né, é que é um só Deus. Um só Deus. Mas eles zombam dessa maneira, dizendo que como que pode um só Deus ser três? Então, se é três deuses, daí está negando, né, que existe um único Deus. E se é um único Deus, como que pode ser com três caras, como eu diria? Tem uma série de coisas assim. Então entenda, doutrina de demônio, para nós encerrar, que já ficou longo o vídeo, né? Doutrina de demônios, você percebe nessa parte, vai distorcer a respeito ou do Pai, ou do Filho, ou do Espírito Santo. Para os testemunhos de Jeová e outros, o Espírito Santo não é uma personalidade, o Espírito Santo é a força ativa de Deus agindo. Mas só que tem um detalhe, é muito diferente a ação do Espírito Santo com sabedoria, com entendimento, com onipresença, tem sentimentos, né? O Espírito Santo fica triste, o Espírito Santo, como uma chama, pode ser apagado, o Espírito Santo ensina, o Espírito Santo dirige. Olha, é tremenda a ação do Espírito Santo na igreja. E para eles o Espírito Santo é simplesmente uma força, assim como um vento que sopra para algum lugar assim. E só para aquela força ali faz o papel lá do outro lado. Para eles o Espírito Santo não é mais do que isso. Isso não é negar Deus. Não é negar o Senhor Jesus. Então, doutrina de demônio tem esse princípio. Como Satanás falou para Eva lá, ele pegou o que Deus falou. Ele falou, acaso o Senhor não falou que se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer? Sim, o Senhor falou. Ele concordou, verdade. Ele falou, só que não é assim. O caso é outro, é que ele não quer que vocês saibam que vocês vão ficar igual a ele, que vocês vão saber discernir o bem e o mal e tal. Percebeu a sutileza? Despertar a carne da pessoa, despertar o egoísmo da pessoa, despertar a avareza, como acontece nessas igrejas, determinadas igrejas, que hoje leva as pessoas à ambição. Leva as pessoas a ter ambição. O que Satanás tinha era ambição. Leva as pessoas a ser arrogante. O pecado que derrubou Satanás foi a arrogância. Né? Quantos pregadores do evangelho que você vê que se colocam naquela no estilo luxo, naquela pompa para se apresentar, e daí se apresenta lá como sendo super ungido acima de todos. Eles olham para os demais membros da igreja que vão lá embaixo. Eu estou revelando, eu sou escolhido, vocês não são, né? Deus me levou lá no céu, me mandou para o inferno e tal. Doutrina de demônios, amados. Sutilmente. Então vamos ter cuidado com tudo isso. Olha, fomos longe neste vídeo, não é? Mas enfim, terminamos esta etapa aqui deste ensino. E que o Senhor nos revele outras coisas, o que mais que nós temos para os próximos vídeos. Eu conto com vocês, amado, também para colocar lá no meu e-mail as dúvidas de vocês, o que é que vocês querem saber mais. Eu não vou dizer para vocês, olha, põe a tua dúvida lá que eu vou te responder. Eu sou um estudante da Bíblia, eu sou um aprendiz da Bíblia também, mas vou procurar saber para que nós juntos, com a oração de vocês, as pesquisas que a gente faz, nós possamos então estar completos em Cristo, pela graça dele, derramada sobre nós. Ok? Por aqui a gente termina. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, né? Ore por mim, pela minha família,
que eu tenho orado por vocês. E fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo então. Até lá.